Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o Magazine Luiza, seu programa de trainee, que está causando muita polêmica, já se tentou judicializar a questão sem muito sucesso, e eu vou explicar um pouquinho isso do ponto de vista jurídico. Então, quando a gente fala em direito à igualdade ou vedação à discriminação em relações privadas, a gente está tratando de um processo seletivo, né, de uma empresa privada. A gente está tratando de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é isso? O direito fundamental é aquele que está lá na Constituição. Historicamente, os direitos de índole constitucional, né, direito à igualdade, direito à liberdade de expressão, à liberdade de comércio, à livre manifestação, o direito de reunião, eles surgem como salvaguardas do indivíduo face ao Estado. Observem que na sua Constituição eles aparecem historicamente em momentos de revolta face regimes autoritários. É o caso do constitucionalismo inglês, que é um processo que vai se construindo face às pretensões despóticas da monarquia britânica, dos Tudor e dos Stuart, especialmente dos Stuart, né, que vai culminar com a Revolução Gloriosa. No caso da França, a gente tem a Constituição nascendo e o direito constitucional francês nascendo pós-Revolução Francesa. No caso dos Estados Unidos, pós-independência dos Estados Unidos. No caso de Portugal, pós-Revolução dos Cravos. No caso do Brasil, a gente tem a Constituição de 88, pós-ditadura militar. Então, esses extensos halls de direitos que surgem nas constituições, eles geralmente aparecem pós-regimes autoritários. Todos eles, Lei Fundamental de Bonn na Alemanha, Constituição dirigente espanhola, portuguesa, italiana, Constituição brasileira, todas. Até americana, porque os americanos viviam oprimidos pelo Estado britânico, eles eram das 13 colônias. Então, por isso, geralmente, quando a gente fala em direito constitucional, a gente pensa no sujeito passivo desse direito, ou seja, aquele que tem a obrigação de suportá-lo, de ser limitado por esse direito, o Estado. É sempre um direito contra o Estado a favor do indivíduo. Só que a Constituição, ela não é apenas uma salvaguarda individual face ao poder público. Ela é o centro da ordem jurídica. E como centro da ordem jurídica, como ponto de onde se irradiam todos os direitos, ela vai se espraiar para todos os campos, inclusive na regulação das relações privadas. E é nesse campo, a gente vai falar em eficácia horizontal, porque não vai se limitar só a limitar a ação dos estados, como também dos indivíduos. Só que quando a gente fala em eficácia horizontal, existe um detalhe. A Constituição, seja brasileira, seja de qualquer outro país democrático no mundo, garante o direito à liberdade individual, que tem matriz constitucional. Por isso, os indivíduos, a princípio, eles são livres. Então, para eu restringir a liberdade individual, eu tenho que ter uma violação a um direito fundamental em tamanho grau que justifique uma limitação de um outro direito fundamental. Né? Toda aplicação de direito que não for de liberdade nas relações privadas, ele necessariamente vai precisar passar por um processo de ponderação. O que é isso? Dentro da teoria constitucional, na verdade, dentro da teoria do direito, a gente sabe que existem situações em que não é possível que dois direitos coexistam na prática. O exemplo clássico é o do pintor que realiza uma performance de arte plástica no meio de um cruzamento. Ou se inibe o direito de ir e vir para se garantir o direito à manifestação artística, ou se garante o direito de ir e vir, limitando o direito à manifestação artística. Os dois não tem como se realizar, porque ou os carros passam, ou a pintura é feita no cruzamento. É o exemplo clássico de manual. E quando a gente fala em relações privadas, necessariamente, o que eu vou ter é ou eu tenho a liberdade do indivíduo em fazer o que ele quer, ou eu evito uma violação de outro direito, como o direito à igualdade.
No caso da Magazine Luiza, ou eu garanto o direito da Magazine Luiza de contratar quem ela quer e de criar os seus próprios critérios da forma que ela bem entender, ou eu garanto uma igualdade formal. Vamos colocar assim. Então, quando eu estou numa situação dessa, eu tenho que ponderar qual violação seria pior, qual violação seria mais grave. Deixei até um roteiro para isso, que é o postulado da proporcionalidade que o Alexis desenvolveu. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe porque o vídeo já está se estendendo. Então, o importante entender é que essa dimensão de peso é como se pusesse os dois na balança e visse qual pesasse mais. E quando a gente vem para esse caso, em primeiro lugar, não fica muito claro se há realmente uma violação ao direito à igualdade, porque a ação do Magazine Luiza muito se parece uma ação afirmativa, que é algo que o Estado já tem feito, né, nas cotas de universidades há muito tempo e é algo considerado lícito. Bem, se o Estado pode fazer e é lícito, por que uma empresa privada não poderia fazer? Seria um contrassenso. E mesmo que assim não se visse, a gente precisa ver o direito olhando para a realidade, especialmente quando tem que pesar qual violação é maior, né? Fora isso, a gente tem que lembrar que direito não é só norma, direito é fato, é valor e é norma. Miguel Reale já ensinava isso. Os antigos até tinham uma expressão muito boa, né, que era dá-me refactum dabutibius, quer dizer, dá-me os fatos que eu te darei o direito. E é justamente isso, eu não tenho como pensar o direito sem olhar para a realidade, sem olhar para os fatos. E quando a gente olha para a realidade, o que a gente tem é um país em que a desigualdade de fato posta na sociedade, ela sempre prejudicou os negros e beneficiou os brancos. A situação dos brancos sempre foi uma situação muito privilegiada, historicamente, no Brasil. Por questões de o branco não sofre preconceito, via de regra, normalmente. Estou falando aqui numa generalização social, obviamente. Então, um eventual programa de trainee como esse Magazine Luiza, ele não causaria uma perda de igualdade, uma diminuição de capacidade do indivíduo branco tão gritante que o pusesse numa situação de desigualdade em relação ao negro. Isso não é sequer cogitável dentro da realidade brasileira. Então, eu não estou diante de uma violação que cause um prejuízo tamanho a ponto de justificar a limitação da liberdade de contratar, da liberdade de gestão da sua própria atividade econômica, da sua própria atividade empresarial do Magazine Luiza. Por isso, não se justificaria uma judicialização tal qual tem se proposto.